E aí, tá afim de saber como eu saí dessa imagem aqui e cheguei nessa? Então fica até o final desse vídeo porque vai valer muito a pena. Galerinha, hoje a gente vai fazer o pós-processamento dessa imagem aqui que a gente fez no último vídeo. Se tu ainda não assistiu o meu último vídeo, dá uma olhada lá no meu canal, o vídeo tá bem legal. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Renato, eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição. E se tu é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, deixa um like para me ajudar, compartilha esse vídeo, porque toda semana a gente está fazendo vídeo de fotografia na prática, pós-processamento e tutoriais. Então vamos lá pro Lightroom. A primeira coisa que eu gosto de fazer, ligar a caneta, porque senão não vai funcionar o mouse, é vir aqui nesses quadradinhos e selecionar o perfil de cor da minha câmera. Eu passo o mouse aqui por cima, para ver qual que eu gosto mais. Eu gostei do Deep. Eu vou esquentar um pouquinho essa imagem, reduzir um pouco o magenta, reduzir um pouco a exposição. Eu ainda não vou mexer no contraste. Eu vou reduzir os highlights para recuperar a informação do céu. Eu ainda não vou mexer nas sombras. Eu vou abrir os brancos segurando a tecla Option até o momento que começo a perder informação. E eu vou reduzir os pretos da mesma forma. Eu vou adicionar um pouquinho de textura, um pouquinho de claridade e para intensificar a neblina eu vou diminuir um pouquinho o dehaze. Eu vou diminuir um pouco a vibração, diminuir um pouco a saturação. Agora a gente vai para a curva de tons, eu vou fazer uma curva S bem suave. E vou aplicar um pouquinho do efeito mate. Agora a gente vai para o painel de HSL. Aqui eu vou baixar um pouco os verdes e baixar um pouco o laranja. Agora a gente vai para a aba de saturação. Aqui eu vou abrir um pouco os vermelhos, abrir os laranjas, abrir os amarelos e fechar um pouco os verdes. Eu vou fechar um pouquinho o azul também. E eu percebi aqui, ó, que tem bastante color cast rosa e roxo. Por causa disso eu vou tirar a saturação do purple e do magenta. Na aba de luminosidade, a gente também vai mexer. Eu vou abrir os vermelhos, vou abrir os laranjas, vou abrir os amarelos, vou fechar os verdes para realçar o castelo e vou fechar um pouco do azul para voltar a informação no céu. Eu acho que ficou bem legal o antes e o depois, o antes e o depois. Aqui no Color Grade eu acho que cada imagem tem a sua demanda. E como estava bem frio naquele dia, eu vou tentar trabalhar com os tons um pouquinho mais azulados. Nas sombras eu vou botar azul, um azul um pouquinho mais forte. Aqui tá bom. E nos highlights eu também vou botar azul, porém o azul um pouquinho mais fechado, mais aberto. Vou aumentar um pouquinho a saturação. Vamos ver como é que ficou antes e depois? Antes e depois, antes e depois. Agora a gente vai para a guia de detalhes, que ela é muito importante para dar nitidez para a nossa imagem. Com a tecla Option selecionada eu vou abrir as máscaras, vou aplicar nitidez, vou reduzir o raio e aumentar os detalhes. E vou aplicar um pouquinho de redução de ruído só para tirar alguma imperfeição. Na guia de correção de lentes, a gente vai habilitar remoção de aberrações cromáticas e habilitar o perfil de correção de cores, que já veio habilitado aqui para mim. Depois, na guia de transformação, a gente vai ver qual opção se encaixa melhor na nossa imagem. Eu geralmente verifico todas aqui para ver qual que fica melhor. Tem muito pouca distorção, então eu vou ficar com a alto mesmo. Na guia de efeitos, eu gosto de botar um pouquinho de vinheta, no máximo até 12, 13, para ficar bem suave. Olha o efeito, antes da vinheta e depois da vinheta, antes da vinheta e depois da vinheta. E na guia de calibração, eu vou baixar um pouco os azuis primários, para deixar o castelo um pouco mais laranja, e vou abrir um pouco a saturação geral dos azuis. Vamos ver o antes e o depois? Antes e depois, antes e depois. Agora a gente vai para os filtros localizados. E o primeiro filtro que a gente vai usar é o filtro radial. Como o sol estava vindo desse lado para cá, eu vou intensificar o sol aqui, esquentando a minha imagem desse lado, abrindo um pouco a saturação, baixando um pouco os highlights
intensificando um pouco a neblina que tinha aqui e aumentando a saturação. Vamos ver o antes e o depois? Antes e depois, antes e depois. Agora a gente vai fazer um túnel de luz de baixo para cima e de cima para baixo para tentar destacar um pouco mais o castelo. Eu vou adicionar uma máscara linear aqui em cima, até chegar um pouquinho perto do castelo. Vou baixar um pouco a temperatura para o céu ficar um pouquinho mais azulado, baixar um pouquinho a exposição, baixar os highlights e aumentar um pouco o D-Raise. Vou criar um novo filtro linear, aqui agora de baixo para cima, baixar um pouco a temperatura para deixar essas folhas um pouco mais azuladas, baixar um pouco a exposição e abrir um pouco a claridade para realçar a luz em cima dessas folhas. Para mim está muito bom aqui no Lightroom. Vamos ver o antes e o depois? Antes e depois, antes e depois. Eu vou abrir um pouquinho as sombras agora antes de levar para o Photoshop para fazer uma limpeza dessa imagem. Vou abrir para 10, 12 só para dar uma clareada. Antes e depois, antes e depois. Vamos lá para o Photoshop agora? Clica com o botão direito, editar em Photoshop. Eu vou cortar todo o processamento. Agora com o Photoshop aberto, a primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar essa camada com Command J para começar essa limpeza. Eu vou selecionar o Spot Healing Brush e vou pintar aqui em cima do vestido da moça que estava aqui, que eu não quero mais esse vestido aqui. Pronto, o vestido saiu. Eu vou aumentar a imagem no tamanho de 1:1 para ver se eu enxergo mais alguma coisa aqui. Eu achei um cigarro aqui que eu não gostei. As folhas eu não me importo, eu vou deixar elas porque elas são da natureza e elas estão ali. Eu vou limpar essa plaquinha da câmera aqui. Com o Spot Healing Brush não ficou muito bom, porque ela está meio borrada ali, então eu vou pegar a ferramenta de clone e vou pintar aqui em cima. E agora a gente vai tentar remover aquela televisão ali. Com a Spot Healing Brush a gente vai remover o suporte da TV aqui. E vamos usar a ferramenta de Content Aware Fill para remover a televisão. Vou selecionar a televisão, bem rente do muro. Vou vir em Editar, Content Aware Fill. Vou dar uma refinada nessa máscara, apagando as partes que não fazem parte. Vou apagar aqui um pouquinho, vamos ver como é que fica. Já ficou melhor, vou apagar um pouco mais aqui. Ficou bem melhor. Vou dar um OK. Agora a gente vai usar um plugin do Photoshop que eu tenho aqui chamado Lumensia e ele tem umas funcionalidades muito legais. Eu vou deixar essa imagem na tela toda. Eu vou abrir o Lumensia, vou clicar na opção de contraste. Ele vai me perguntar os highlights, eu vou dizer para ele meus highlights. E ele vai me perguntar as sombras e eu vou dizer para ele as sombras. E ele vai gerar para mim um contraste mais natural nessa imagem. Olha como é que ficou o antes e o depois. Antes e depois, antes e depois. Depois disso eu vou vir aqui em Dodge, vou selecionar as cores dessaturadas e vou saturar elas. Porém, fica muito forte. Ó. Então eu vou baixar a opacidade dessa camada aqui para uns 30%, fica um pouco mais natural, ó. Bem suave, porém mais natural. Agora a gente vai fazer o Orton Effects, que eu acho que vai combinar muito bem com essa imagem. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal ensinando como fazer, e a gente vai usar a ação que eu deixei lá naquele vídeo para download. A gente vai apertar Shift Option Command E para fazer uma nova imagem com tudo que a gente fez até agora. A gente vai abrir Ações, Orton Effects e vai dar um play. Lá no vídeo eu explico melhor como faz esse Orton Effects, aqui eu só vou fazer ele. Pronto, efeito aplicado. Vamos ver como é que ficou o antes e depois? Antes e depois, antes e depois. Ele é um efeito bem suave, então eu vou subir um pouquinho a opacidade da layer caso ele não esteja aparecendo aqui por causa da compressão do vídeo do YouTube. Vou botar aqui 30%. Antes e depois, antes e depois. Porém, como eu expliquei lá no vídeo do Orton Effects, eu vou deixar isso aqui em 14%. Vamos ver como é que ficou todo o tratamento que a gente fez aqui no Photoshop? Antes e depois, antes
e depois. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a audiência de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like para me ajudar, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.